Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais esse dia, pelo amor, pela graça que a manifesta, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Hoje é um dia de festa, um dia em que nós podemos chegar ao Pai sem sermos consumidos. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema retorno do Egito. Retorno pode representar algo bom. Por exemplo, quando nós tiramos alguns dias de férias, e é tão bom quando nós voltamos para a nossa casa e podemos deitar na nossa cama. Apesar do tempo de férias ser agradável, é muito bom quando nós chegamos em casa e podemos estar no nosso quarto, na nossa cama novamente. Mas também pode ser algo triste, até depressivo, se nos referirmos, por exemplo, à visita de um parente ou um amigo enfermo. Essa tristeza é algo que muitas vezes ela é complexa, você retornar e retornar. Meu titio faleceu ontem, o último irmão vivo da minha mãe, e ele estava já há algum tempo bem debilitado, e a gente só imagina a questão dos familiares tendo que voltar ao hospital, tendo que levar, e aquela convivência ela é complicada. Jesus e sua família, após o seu nascimento, foram orientados a sair daquela região. E mesmo com esse deslocamento, tudo ocorreu de uma forma correta, de uma forma tranquila, por causa da obediência. O contrário também é verdadeiro. Quando nós pensamos em agir fora da vontade do Senhor, nós temos consequências, normalmente elas amargas. O retorno de Jesus, Maria, José, também se deu tranquilamente. Isso tem a ver com obediência. O contrário, ele é complicado, porque traz conflitos e angústias. Essa frase eu já falei para vocês várias vezes, seja aqui no altar, seja no particular, em que as suas decisões elas têm consequências. E alguns de vocês talvez sejam cansados. E eu ouço, às vezes no aconselhamento, às vezes nos bastidores, uma conversa. Eu estou cansado dessa conversa de consequência. Quando que vai acabar isso? Essas consequências elas são mais longas ou mais curtas. E quem determina o grau dessas consequências a nível divino é Deus. Nós não podemos diminuir esse tempo. Nós não podemos apressar esse tempo. Gostaria muito de você cometer uma tolice na sua vida, você vir confessar o seu pecado e eu poder orar por você e aquela consequência ela desaparecer, e isso não acontece. Os filhos, eles são consequências benditas, mas são consequências. Nós temos que sempre imaginar esta questão. Nós temos consequências, mas nós não podemos voltar atrás para alterar o passado. Mas nós podemos aprender com os nossos erros. E assim, evitar errar de novo. Não há problema de você perder o controle, não há o problema de você se destemperar numa resposta, mas o importante é você aprender com aquilo. E você construir e crescer para que você possa ser uma pessoa melhor, seja no âmbito familiar, seja no âmbito individual como sociedade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não esqueci do Salmo. Hoje foi um dia diferente e entendi que seria melhor, até para não demorar muito mais e evitar de demorar, atrapalhar o convívio com a família. Eu deixei o Salmo dessa semana para a semana que vem, então você tem a oportunidade de decorar esse Salmo e a gente poder estar retornando na semana que vem com esse contexto de Salmos. A palavra de hoje tem como título Voz do que clama no deserto. Filipe cantou Isaías 9 e hoje basicamente a gente vai falar
de Isaías 43, não do texto de Isaías 43, mas a citação em Mateus desse texto de Isaías 43. Voz do que clama no deserto fala de um lugar inóspito, que é onde nós moramos. Sim, nós temos os benefícios da água, nós temos o ar-condicionado, nós temos energia elétrica, nós temos água encanada, temos uma série de facilidades, mas continua sendo um deserto. A ideia de deserto é um lugar inóspito, onde você está num lugar que não é o lugar correto para você viver. E eu de vez em quando acompanho essas séries aí, esses realities, né, que as pessoas elas estão no deserto, ou elas estão em Madagascar, ou na África, sei lá, algum lugar, elas têm que andar por um tempo em algum lugar até sair em outro lugar. E a gente vê a dificuldade que essas pessoas têm de conseguir água como uma coisa básica, em que, quero água, vai lá e toma, entendeu? Não agora, porque eu já falei para vocês que agora não, né? Na água é até antes do Felipe falar o amém. Quando o Felipe fala amém, da oração dele, acabou a sede, acabou a vontade de ir no banheiro, né? Porque nós somos todos adultos, amém? Então, essa questão de deserto é um lugar inóspito. E uma voz que clama do deserto. É uma voz que clama por mudança, clama por transformação. Após 2000 anos de história redentora, registrada para nós nas profecias do Antigo Testamento, a voz de Deus se silenciou. E não houve uma única palavra profética durante um período de aproximadamente 400 anos aproximadamente. Quando você olhar números na Bíblia, não se preocupe com precisão. A profecia em relação ao cativeiro do povo de Israel no Egito, fala-se de 400 anos, mas eles ficaram 430 anos. Mas houve essa pausa do falar de Deus. Deus não falou com aquele povo. A última profecia, abre aí por gentileza, está em Malaquias capítulo 4. Sim, eu sei que a gente não leu o texto ainda da nossa pregação, tá? Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra falada por Deus através dos profetas no Antigo Testamento foi a respeito do texto que nós vamos trabalhar hoje, a vida daquele que é a voz do que clama no deserto. Aqui no final do Antigo Testamento, encontra-se o texto de Malaquias 4, de 5 a 6. Esse texto diz que Deus, em vez de trazer uma continuidade de maldição sobre o mundo, ele traria de voz a volta de Elias, o profeta. Pela primeira vez no Evangelho de Mateus, ele começa a trabalhar um paralelo com o texto de Marcos, que também fala sobre isso. Marcos 1, de 1 a 11, não precisa abrir. Lucas capítulo 3, verso 12. E também, de uma forma um pouco mais vaga, Evangelho de João capítulo 1, versos 19 a 34. Começos diferentes, porque são públicos diferentes. Cada evangelho, nós já falamos isso, ele trata com um público diferente. Por isso é necessário, Heloísa, você já é grandinha, Heloísa, você já é grandinha e não é para você ficar falando, você tem que ajudar o nosso Joaquim a ficar bonitinho que nem você, tá? Começos diferentes, públicos diferentes, linguagens diferentes. Independente da diversidade que haja entre os inícios, os 4 evangelhos falam que o ministério de Jesus só se inicia após o ministério de João Batista. É a voz do que clama no deserto. Mateus omite qualquer menção à juventude de Jesus. Eu já estou pensando no novo material que nós vamos trabalhar na escola dominical. Assim que nós findarmos, provavelmente, nós vamos trabalhar uma sequência de 3 livros que falam sobre a vida de Jesus. Obra do, se não me engano, o Papa Ratzinger, o anterior.
Claro que eu vou dar aquela limpada, né? Tirar as arestas, mas ali você tem muita informação a respeito da vida de Jesus como um todo, inclusive algumas informações a respeito da sua juventude. Mateus, ele não fala nada disso. Ele não fala sobre o nascimento e a história de João Batista. Ele só fala que aquele homem existia. Enquanto nos outros evangelhos, por exemplo, em Lucas, vem trazendo todo o contexto de que Maria grávida vai lá visitar a mãe, o menino se mexe na barriga dela pela presença do Senhor, a manifestação do Espírito. Mateus, ele não fala nada. Essa abordagem indica que os leitores de Mateus já estavam familiarizados com essa história e que Mateus queria mergulhar mais profundamente em seu relato. O objetivo dele era outro. 400 anos depois, ou 430 anos depois, essa profecia foi cumprida de acordo com Jesus, na pessoa de João Batista. Nosso Senhor declarou que João veio no espírito e poder de Elias. Lucas capítulo 1, verso 17. Lucas capítulo 1, verso 17. Jesus, ele traz a confirmação do texto de Malaquias capítulo 4, versos 5 a 6. Lucas capítulo 1, verso 17 diz o seguinte: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, está falando de João Batista, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Um povo preparado, um povo que estudou, um povo que, não sei se foi o Felipe ou o Alice que falou, acho que foi o Alice, transformar palavras em ações, ou pensamentos em ações. A gente tem que começar a evoluir em relação a esse aspecto. Vamos agora começar a nossa ministração da nossa palavra, depois dessa breve abertura. Quero convidar você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos começar agora a reduzir a velocidade que nós estávamos indo. Capítulo 1 foi muito rápido, capítulo 2 foi muito rápido. Nós entramos agora no capítulo 3, vamos começar em muitas questões doutrinárias. Mateus capítulo 3, versos de 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4 ainda: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Senhor Deus, te louvamos por este dia bendito, dia do Senhor, um dia especial também, Pai querido, pela sua ressurreição. Há mais de 2000 anos o Senhor possibilitou, com o rasgar do véu, de cima a baixo, nós temos livre acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. Nos reunimos nesta noite para louvar, adorar e bendizer o seu nome, para buscar de Ti a nossa direção, Pai. Temos uma semana toda pela frente. Situações vão ser nos apresentadas e nós temos, Pai, opções. Ou sermos obedientes ao Senhor, ou sermos rebeldes ao Senhor. Que nós possamos, Pai, iluminados pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos, iluminados por essa palavra, nós possamos mudar, Pai, o nosso coração, transformar as nossas palavras em ações, ações benditas diante do Senhor. Peço que o Senhor me capacite a ser um instrumento da Tua vontade, para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Depois dessa breve abertura que nós tivemos, nós voltamos a nossa atenção novamente ao relato de Mateus. E com esse relato de Mateus, no capítulo 3, verso 1 em diante, nós vemos o aparecimento de um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, para restaurar a voz profética na terra, através da pregação da palavra. Nós vemos muitas pessoas se levantando como profetas nos dias de hoje.
profetas falando todo tipo de tolice. Ouvi outro dia um relato de uma profetisa, ou dita profetisa, que ela falava que o próprio Deus, ele nos leva a pecar. E eu fiquei olhando aqui e eu falei assim, como que ela fala uma coisa como essa? Sendo que Tiago fala que ele não nos tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E a palavra de Deus, ela nos alerta que nos últimos dias haverá muito disso, das pessoas elas trazerem novas revelações, novos ensinamentos. Hoje pela manhã nós citamos a questão lá dos reformados, legionários, legiários, legendários. Eu sei, eu estou só tripudiano mesmo, entendeu? Lendários, legionários e tudo mais. E as pessoas elas querem sair do simples para sair para o complexo. Sim, o exercício físico é legal, se a gente pudesse marcar um fim de semana, vamos os homens aí subir uma montanha, legal, tudo bem. É algo social, a gente pode ter um tempo. Não, Pedro, não, Pedro falou que não vai, entendeu? Tá lá, entendeu? Não, mas o nosso é de graça, entendeu? Mas também não vai ter o luxo, não. Aí sobe lá, tem um tempo de comunhão, bate o papo, dorme nas estrelas lá, os pernilongos comem a gente, tudo, a gente volta, parece que a gente vai voltar, mas não, vai voltar a mesma coisa, tá? Mas as pessoas elas estão querendo criar coisas, e a base da palavra é ouvir, entender e se arrepender, mudar o comportamento, não tem outro pensamento. Depois de 400 anos, João Batista se levanta para levantar uma voz profética que tem a ver, profecia, tem a ver com palavra de Deus, não o que eu acho, o que eu penso ou o meu sonho. E eu não descarto sonhos proféticos. Eu estou acompanhando uma mulher lá, que ela está tendo sonhos sobre criptomoedas, eu estou assistindo ela, vendo o que ela tem a falar. Entendeu? E a gente tem que entender que a gente não é chamado a jogar as coisas para fora, e sim para a gente ter, com o discernimento do Espírito, ouvir e reter aquilo que é bom. Só isso. Então ouça as coisas. Quando você acha que dá para aproveitar alguma coisa, né? Não vai usar o teu ouvido de lixeira, nem de pinico, tá? Mas ouça as pessoas, permita que as pessoas expressem a sua fé, falem das coisas no seu coração. João Batista se levanta como uma voz profética, para exortar o povo de Israel a viver segundo os princípios da palavra de Deus. Isso nos lembra que foi por meio da palavra de Deus que ele escolheu salvar os seus escolhidos no mundo, é a forma natural. Nós já vimos Deus falando através de anjos, através de sonhos e muitas outras formas. Mas a forma natural é a palavra de Deus. Não adianta você dizer que quer conhecer a Deus se você não tem leitura da palavra de Deus. O Senhor costumava falar com seus profetas no deserto, um local afastado da atividade da cidade, onde podia falar com uma voz mansa e suave àqueles a quem havia ungido como agentes de revelação. Ele faz isso no deserto, porque no deserto é calmo, é tranquilo. Quando você é chamado a fazer o seu devocional, eu falo sempre, vamos fazer, faça mais cedo. Tenha o seu tempo com o Senhor no primeiro horário, quando ninguém está acordado. Eu começo a minha leitura lá com a Ingrid, me entendeu, por volta das 6 da manhã, a Luísa está se levantando, está lá se preparando para ir para a faculdade, para as coisas dela lá, a Rosângela também, mas eu estou lá, a gente faz a nossa leitura, e é um tempo tranquilo. Eu acordo uma meia hora antes, ainda está escuro, você olha, o mundo está dormindo ainda, basicamente o mundo está dormindo, você consegue, desculpa a expressão, ouvir o silêncio. Você não ouve barulho de carro, buzina, você não ouve barulho de cachorro, não ouve nada, está todo mundo quieto. E é o tempo de você meditar, e é ali que o Senhor gosta de falar com os profetas. Assim como os profetas do Antigo Testamento, esse novo profeta também vem do deserto. E a sua mensagem é simples: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a chamada do Evangelho. Jesus nasceu, viveu, teve o seu ministério por 3 anos, morreu e ressuscitou. Para falar o que para mim e para você? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Os outros evangelhos, eles não falam o reino dos céus, mas eles falam, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Será que é uma confusão?
que Mateus está falando, mudando essa forma de falar? Não. Lembre-se que quando nós citamos o Evangelho de Mateus, Mateus ele escreve para os judeus. Para os judeus. E os judeus eles têm um zelo extremo pelo nome do Senhor. Enquanto você, eu e muitas vezes a gente fala, Deus me livre, a gente faz invocações ou citações da palavra do nome de Deus, fazendo piadas, contextos jocosos, não, eles têm um zelo extremo. O nome de Deus, ele é identificado pelo tetragrama, 4 letras, YHWH, em que não é Jeová, entendeu? É um nome que é considerado como impronunciável pelo zelo que eles têm aquele nome. Então, se você pegar alguma Bíblia que tem a tradução mais no contexto judaico, você vai ver o D, apóstrofe, o S, porque eles não escrevem o nome Deus. Nas nossas Bíblias, no Antigo Testamento, você vai ver sendo citado Adonai, Elohim. A gente tem algumas terminologias que são usadas dentro do contexto judaico porque eles não falam o nome de Deus por causa de zelo, apenas por causa disso. Por isso que Mateus, em vez de ele falar arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, como João fala, como Lucas fala e como Marcos fala, ele fala arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando você fala a palavra céus, no plural, ele está falando sobre o cosmos. Não é só o sol, o céu que nós vemos. Céus é o cosmos, é o céu todo. É onde como é que é o cara lá do Woody lá? Do desenho lá. O Buzz Lightyear, entendeu? Ele anda, entendeu? O Buzz Lightyear, ele anda nas galáxias. Ali é os céus. É os céus, é o reino dos céus é chegado, porque a morte e ressurreição de Cristo, ela não tem um impacto apenas no planeta Terra, mas tem a ver com toda a criação. Eu não estou fazendo alusão de que tem ET, que tem nada disso, mas nós não sabemos, a gente sabe o que Deus revela. O que a gente sabe é, Jesus Cristo, ele morreu aqui e ele ressuscitou, e com isso, toda a criação ela é redimida. Ela é restaurada em relação ao propósito original que foi bagunçado com a ação pecaminosa de Adão e Eva. Única coisa. Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus e usam Adonai, Elohim, Deus. Em Isaías 40, verso 3, não precisa ler, é basicamente o texto que nós lemos dentro de Mateus 1, verso 3. O texto em Isaías 43, o caminho de Deus está sendo feito reto, entre aspas. É o uso de uma metáfora como se tivesse sido construída uma estrada, mas para o arrependimento. João Batista, ele começa a mostrar que as pessoas elas precisam se arrepender. O reino dos céus, ele é simultaneamente o reino do Pai, como também é o reino do Filho. Por isso que Jesus Cristo, no Filipe, quando falou da morte de Jesus, falou assim, ele leu o texto, e em cima de Jesus Cristo havia uma epígrafe escrita, Jesus, o rei dos judeus, porque era considerado o povo de Deus. Nós somos incluídos nisso após a sua morte e ressurreição. A pregação de João Batista tinha 2 elementos importantes que nós temos que identificar. O primeiro deles é o chamado arrependimento. Ele está pregando para judeus. Judeus que entendem que eles são o povo escolhido de Deus. Em todas as nações, em todos os povos, todas as línguas, eles são o povo de Deus e ele está falando sobre arrependimento. O que se pretende dizer não é uma mudança intelectual, de ideia nem mero pensar, menos ainda de fazer penitência, mas uma transformação radical de toda a pessoa, uma guinada fundamental envolvendo mente e ação, que foi o que o Alice falou, incluindo o modo de pensar, o que resulta não apenas no arrependimento, mas um fruto de arrependimento. Eu me arrependo porque eu tratei mal a Luísa. Eu me arrependo porque eu dei uma resposta grosseira a Ingrid.
E aí eu procuro entender que eu fiz isso errado e eu procuro não fazer mais, ou pelo menos diminuir a frequência, que é o que Deus quer que a gente faça. Você comece a diminuir a sua frequência. Eu minto, eu começo a diminuir a frequência da minha mentira, do meu roubo, da minha grosseria, da minha manifestação iracunda. Parece que é um contrassenso ou um contrapeso do que as pessoas falam. É como se a gente fosse magicamente mudado e nós não somos. É todo um processo. Casamento é um processo. Eu venho falando para vocês já tem algum tempo. Os últimos 10 anos, meu com a Rosângela, eles são a mudança da água para o vinho. A gente tinha um outro relacionamento. A criação da Luísa foi uma criação diferente da criação do Vicenzo, porque nós evoluímos. É assim que tem que ser. Nós temos que, eu olho para vocês e eu vejo a diferença do crescimento. Então o crescimento do Joaquim ele vai ser diferente do próximo que vier, se Deus assim o conceder. É assim que funciona. Nós aprendemos com os nossos erros e nós nos transformamos em pessoas melhores, que é exatamente o que o João Batista está falando. Eu chamo vocês para o arrependimento, para o convencimento do seu coração e para que vocês deem um fruto de permanecer arrependido naquilo que vocês entenderam que era errado. Esse é o primeiro elemento da pregação do João Batista. E nós temos um segundo, que é o fundamento do primeiro. Com a proximidade do reino dos céus, se faz urgente essa mudança. Nós não sabemos quanto tempo falta para Jesus voltar. Nós temos ouvido esse discurso há muitos anos. O cristianismo fala nisso há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. E Jesus está voltando. E a gente vê lá em Atos as pessoas vendendo as suas posses. Filipe falou isso aqui. E a gente vender os campos, entender você e buscar realmente aquilo que é importante. Porque nós temos que entender que a vida nossa, ou a nossa vida, ela está por um fio. Tanto como uma possível volta do nosso Salvador, uma segunda volta, não vai haver uma terceira, não vai haver uma repescagem, não vai haver uma segunda chamada, não vai haver um recurso do STF. Jesus vai vir buscar a noiva dele que está preparada. E essa é a segunda pegada de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você não sabe quanto tempo você vai estar vivo. No âmbito social, eu tenho que demonstrar o meu amor pela minha esposa e pela minha filha hoje. Não sei se amanhã eu estou vivo. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Por isso que nós temos que estar prontos hoje. Quando nós tínhamos, na época de batalha espiritual, em que era chamado para uma visita, e vocês devem ter passado por isso. Vamos fazer uma visita? Vamos. Então você primeiro se jejua, se prepara para fazer a visita. A gente aprendeu isso. Mas logo depois eu percebi que aquilo estava errado. Eu tenho que estar sempre pronto, porque a gente não sabe quando que a gente vai ser chamado. Então, Filipe, em especial Filipe e o Wallace, que tem um pouco mais de liberdade aqui em falar, estejam prontos. Porque se acontecer alguma coisa e eu não puder estar aqui, algum de vocês dois vai ter que assumir. Hoje pela manhã, entendeu? O Wallace estava programado de falar sobre a ressurreição de Cristo. A Ingrid mandou uma mensagem e falou assim: eu passei mal e o Wallace precisou parar para comprar uma farmácia, nós vamos chegar atrasados. Se você olhar lá no laptop, assim que ele falou isso, eu já tenho uma palavra preparada, porque eu não ia chegar para você, gente, infelizmente o Wallace não preparou, não está aqui, teve algum problema lá, é justificável, então a gente não tem o que fazer, vamos descer para comer o lanche e vamos embora. Não, negativo, a gente tem que estar pronto. Evangelho de João Batista fala da proximidade do reino dos céus e que tem que haver uma mudança urgente. Em todo o Antigo Testamento havia crescente expectativa da visita divina, que estabeleceria justiça, esmagaria a oposição e renovaria o próprio universo. Essa esperança foi apresentada como cumprimento das promessas feitas para Davi, como o dia do Senhor. Um dia terrível. Não é um dia de alegria. Não é um dia de alegria. É um dia de
trevas, é um dia de tristeza, é um dia de medo. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. A gente tem essa certeza no coração da salvação divina em Cristo Jesus. Mas quando nós estivermos diante do Rei, nós vamos tremer. Tem uma coisa que acho que eu já compartilhei no grupo que eu vi, em que eles mostram a figura de um homem vestido de Cristo, com a coroa, com a face dentro dos moldes que nós conhecemos de Cristo. E a pessoa está sentada, como a Rayane está sentada aqui, e a luz está apagada aqui, acende a figura do rosto de Cristo. Reações diversas. Alguns choram, alguns abaixam a cabeça, outros se envergonham, tampam seus rostos. São diversas reações. Reações essas que vão ser espelhadas no dia do Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso. João foi enviado a Israel e clamou ao povo, algo que Elias fez, Jeremias fez, Eliseu e todos os outros profetas fizeram. João foi enviado a Israel e clamou ao povo para que se arrependessem e fossem batizados. A mensagem escandalizou os judeus, por quê? Os judeus eles eram considerados como o povo de Deus. A questão do batismo por arrependimento era apenas para pessoas que eram gentias, que se convertiam ao judaísmo. E aí a pessoa sozinha, ela ia lá num rio, ela se banhava, entendeu, naquele rio, e ela ia ao sacerdote e fala assim, olha, eu já passei pelo arrependimento, pelo simbolismo daquele banho no rio, do arrependimento, e agora eu venho a você e eu quero ser judeu. Algo que no início da nossa igreja, Felipe, ele liga para mim e fala, pastor Paulo, eu quero a sua ajuda porque eu quero aprender a ser um homem de Deus, eu quero ser cristão. Você pode me ajudar? Coisa semelhante era o que acontecia. Então as pessoas elas tinham essa condição de elas se arrependerem. Mas como assim chegar para o judeu e falar para eles assim, vocês têm que se arrepender? João Batista, nesse contexto, vem do deserto, com roupas e modos parecidos como de Elias, e diz para os judeus, vocês precisam ser batizados porque vocês também são impuros. E aquilo foi chocante. Como assim? Quando Jesus fala para eles que eles eram como escravos, eles falam, nós escravos? Nós nunca fomos escravos. Nós somos filhos de Abraão e nós somos livres. E Jesus fala assim, qualquer um pode dizer o que vocês estão falando. Até essas pedras que estão aqui, elas podem clamar o nome de Deus. E ele está falando que aqueles homens eram impuros. Por que houve perseguição em relação a Jesus? Porque Jesus apresentava a figura deles como impuros. João Batista, ele trazia a questão de que eles eram impuros. E ele foi decapitado porque ele estava pregando o Evangelho. Essa é a minha missão e a sua missão. Declarar que nós somos impuros. Não é o Carlos que é impuro apenas. Não é o Moisés. Nós somos um povo impuro. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de mudança. Helena, põe a Bíblia no chão, não fica brincando não, agora não é hora disso, tá? O próprio povo de Deus não estava preparado para a sua vinda e precisava se arrepender. 1 Pedro 4,17. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Leia com o papai, Helena. Leia com o papai o texto. 1 Pedro 4,17 diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Em especial a primeira parte, o juízo de Deus começa pela sua própria casa. Eu sou réu de púlpito, como qualquer pregador, apesar que as pessoas não gostam dessa terminologia, mas a palavra que eu prego para vocês eu estou tentando viver. Eu não consigo viver na íntegra. As melhores espelhos de quem eu sou
Na minha casa chama-se Rosângela e Luísa. Quem é o pastor Paulo dentro de casa? Quando não está aqui de gravatinha, quando não está atendendo, quem é ele? Se você perguntar para a Rosângela, ela vai te falar. Se perguntar para a Luísa, ela vai te falar. Ó, papai, ele é assim, mas ele tem essa falha, esse defeito. E eu não tenho problema com isso. Rosângela vai falar assim, olha, ele é muito zeloso nessa área, mas nessa área ele é bem pecador. São coisas que nós temos de característica. Nós, como seres humanos, nós somos pecadores. João Batista, ele não está falando assim, olha, eu sou puro, eu não tenho nenhum tipo de pecado, vocês têm que ser igual eu. Não, ele fala assim, eu sou pecador e vocês precisam se arrepender e também se batizarem. Nós, quando olhamos a linguagem grega ou a linguagem hebraica, essa linguagem ela é diferente do nosso português. Então, quando fala, por exemplo, se é uma questão sobre a palavra sobre se arrepender, não se resume apenas uma gratidão pela santidade de Deus ou um mero conhecimento do próprio pecado. O chamado aqui, a conversão, ela é radical. Abandonar o pecado e a intoxicação com esse mundo e a direcionar a alma e o coração às coisas de Deus. Não tem como você ter uma vida pecaminosa e uma vida diante de Deus. Não tem como. Ou você está no lado do mundo, ou você está do lado do Senhor. Ou você ama as coisas de Mamon, que são as coisas do mundo, ou você ama as coisas de Deus. Não há um cristão café com leite, não existe isso. É uma expressão que talvez os mais jovens não conheçam, em que quando ia ser uma divisão de futebol, basquete, vôlei, aí tinha as pessoas que não faziam diferença nenhuma, para você, esse é café com leite. Ser colocado no time dos casados ou dos solteiros, tanto faz. Não existe crente café com leite. Ou você é, ou você não é. Não queira descobrir se você é ou você não é no dia do juízo. Descubra isso antes. O chamado à conversão, ela é radical. Esse tema e outros, eles ficam claros à medida que o evangelho ele avança. Esses temas do pecado, esses temas da expectativa em relação ao reinado de Jesus Cristo, ele vai ser elucidado conforme nós caminhamos. Mas duas coisas são importantes. Primeiro, João Batista ele vem falando sobre a volta do reino dos céus. Essa manifestação de João Batista, ela é velada, ela é escondida. Você tem que prestar atenção para entender o que ele está falando. Porque as pessoas, os judeus em especial, eles tinham uma dificuldade. Eles queriam que se restaurasse a condição política e social daquele povo do Antigo Testamento. É exatamente o que você vê nas igrejas hoje, nos dias de hoje. Você vai para a igreja não para participar de uma campanha que você vai aprender os 7 passos para você morrer, mas os 7 passos para você ser o quê? Próspero. E a gente lá na igreja de São Paulo, a gente cantava, restitui, eu quero de volta o que é meu, e eu nem sabia que era o inferno que eu tinha direito, entendeu? E as pessoas elas ficam cantando, eu quero restituição, eu quero dinheiro, eu quero, e as pessoas elas vendem exatamente o que as pessoas querem. As igrejas elas enchem porque exatamente o que as pessoas querem é oferecido. Vocês que trabalham, eu vejo os vídeos, hoje eu vi lá o vídeo do Felipe mostrando as flores frescas, tudo mais, tal, entendeu? Ele está vendendo exatamente o que as pessoas querem ouvir, para que ele possa vender os seus produtos. Isso é o que o marketing diz, não o marketing de Deus. E não quer dizer que você tem que mudar o seu modus operandi do seu trabalho. Eu estou falando em relação às partes espirituais. O povo judeu, ele tinha expectativa de que a vinda do Messias ia restaurar a glória daquele povo. Tinha nada a ver. Eles estavam muito enganados. A segunda observação relaciona-se com a primeira. Da mesma maneira que o anúncio do anjo para José declarou que o principal propósito de Jesus era salvar o seu povo do pecado, e também o primeiro anúncio do rei está associado com arrependimento e confissão do pecado. Esses temas estão constantemente entrelaçados em Mateus. Jesus Cristo, ele toma esse cuidado da mesma maneira, porque as pessoas queriam fazer dele rei. Quando ele multiplica os pães, eles não quiseram saber sobre arrependimento. Eles queriam levantar Jesus Cristo como rei. Jesus só. Eles estão querendo levantar, comer, porque Jesus deu comida para eles. Diferente de você que quer o iPhone 13, 14, 15 Pro, Ultra, Mega, Master, você precisa do carro top, não sei o que e tal. Não, ali era comida, bebida e vestuário.
Você tem um teto sobre a sua cabeça, o que comer e o que vestir, está ótimo. Jesus estava oferecendo isso, comida para eles, à vontade. Que comida é essa? Que você serve e todo mundo fica lotado e não consegue, se sacia e continua sobrando e sobra 12 cestos de comida. Pô, eu quero esse rei. Eu não vou ter que trabalhar mais. Eu já tenho a minha casinha, eu moro lá. Vou lá para Jesus, multiplica aqui, olha que benção, hein? Você chega aqui com uma nota de 100 e fala, apóstolo Paulo, põe a mãozinha aqui. Aí eu vou lá, oro, aí os 1000 fazem... inteiro você sai com que coisa legal, né? Pois é, o povo queria que Jesus fosse a mesma coisa. João Batista fala de uma forma velada. Jesus Cristo também fala de uma forma velada, exatamente trazendo a condição de que ele veio para restaurar o reino dos céus, que tem a ver com o quê? Resgate dos filhos. Algo novo e radical está prestes a acontecer, e a vinda do reino de Deus ou dos céus está próxima. Jesus está voltando. Não sei se ele vai voltar só em 2026. Não sei. E aí, o que a gente tem que sempre pensar é que a gente não vai ter tempo para corrigir nada. E aí você olha para aquele momento em que você está sendo chamado pelo Senhor e você fala, caramba, você não vai lembrar que você esqueceu de pagar a conta da CAESB. Não vai lembrar disso. Mas você vai lembrar, será que você deu, será que o Alisson vai pensar assim, será que eu dei o amor suficiente para a Ingrid como eu deveria? Será que eu não deveria ter colocado a Júlia mais no meu colo e tido mais um tempo com ela? Esses são os pensamentos que vão ser os importantes. E se não for a volta de Cristo, pode ser enfermidade, em que você vai estar numa cama, enfermo talvez, e você não possa fazer nada mais. Você tem que imaginar que tudo pode acontecer no próximo dia. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela palavra a nós ministrada. Reconhecemos a pecaminosidade do nosso ser, a nossa dependência do Teu Espírito. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos abençoe com o arrependimento. O arrependimento sincero, o arrependimento permanente. Que a Tua palavra, Pai querido, ecoe nos nossos ouvidos, para que nós possamos ser transformados dia após dia, e no dia do Senhor sermos encontrados como filhos e filhas amadas em quem o Senhor se alegra. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.